Você está no Amplo Espectro, eu sou o Márcio, escritor e professor, e hoje vamos dar continuidade a esse fascinante estudo dos gregos antigos, da história da Grécia Antiga, falando do segundo filósofo pré-socrático aí na sequência, logo depois de Tales de Mileto, que é o Anaximandro. Vamos ter coisas interessantes para falar aqui sobre o Anaximandro. Antes, porém, convido você a, já que estou tentando lançar aqui um curso que de certa forma esbarra no tema, né, da filosofia, da cultura grega antiga toda, né? A obra O Nascimento da Tragédia, de Friedrich Nietzsche. Vou disponibilizar aqui um link para você acessar e conhecer o meu curso que eu estou dando lá na Hotmart sobre a obra O Nascimento da Tragédia. Uma obra fascinante que vai nos revelar muito, não só da visão dionisíaca do mundo do próprio Nietzsche, quanto da própria cultura grega, né? A origem da arte. Temos muitas coisas fascinantes ali para estudar a partir da visão nietzschiana sobre a origem do trágico, né? Do mito trágico. 5 tópicos que serão analisados. Logo na sequência a gente faz aqui 3 questões de múltipla escolha que serão respondidas ao final do vídeo. Primeiro ponto, a apeiron, né? A apeiron é o elemento primordial que define a arquê do universo de acordo com o filósofo Anaximandro. É um princípio indefinido e eterno como origem de tudo. Segundo ponto, há uma visão de cosmos equilibrado, um equilíbrio cósmico, né? A ideia de que os elementos se regulam mutuamente em ciclos de justiça. O terceiro ponto, há uma cosmologia racional, explicações sobre a formação da Terra, dos astros, do universo, sem recorrer a mitos, tal qual fazia Tales, né? Não há esse apelo a explicações mitológicas, se calcar sempre na racionalidade, que é justamente a ruptura que a filosofia tem com o período homérico anterior, né? O quarto ponto, a teoria da evolução rudimentar, né? A hipótese de que os seres vivos surgiram da unidade e a partir dela evoluíram. Essa teoria, pode-se dizer, é a fonte primordial do pensamento moderno evolucionista, da onde vão nascer teorias como de Lamarck e de Charles Darwin. Então, pode-se dizer, em forte medida, que o Darwin, que é hoje uma teoria, digamos assim, predominantemente aceita nas comunidades científicas, ele recebeu a fortíssima influência do Anaximandro, né? Outra influência, muitas vezes pouco reconhecida, é do Thomas Malthus. Thomas Malthus é alguém que influenciou Charles Darwin. A gente tem aqui, convido você a assistir, um resumo da obra Ensaio sobre a População, de Thomas Malthus, né? Pois bem, mas lá na Antiguidade Grega você já tinha uma visão, uma origem, os primórdios de uma percepção evolutiva, né? E esses primórdios dessa perspectiva foram concebidos por ninguém menos que Anaximandro, né? E o quinto item é a geografia e cartografia, produção de mapas e instrumentos para observação astronômica. Sempre houve uma preocupação dos pensadores com essa questão astronômica, né? Quem sabe eu trago para cá a história dos calendários, é uma história interessantíssima, né, que vai ser trazida aqui para o canal. Bom, vamos para as questões, né, que serão respondidas ao final, né? A questão de múltipla escolha, a gente procura botar questões fáceis, simples, de resposta direta, justamente só para manter a mente aquecida, né? Pois bem, primeira questão, qual foi o princípio proposto por Anaximandro como origem de todas as coisas? Letra A, o fogo. Letra B, apeiron. Letra C, terra. Letra D, água. Segunda questão, Anaximandro foi discípulo de qual filósofo pré-socrático? Letra A, Parmênides. Letra B, Pitágoras. Letra C, Tales de Mileto. Letra D, Heráclito. E a terceira questão, qual das contribuições abaixo é atribuída a Anaximandro? Letra A, criação da teoria das ideias. Letra B, previsão de eclipses solares. Letra C, desenho de um dos primeiros mapas do mundo conhecido. E letra D, fundação da escola estoica? Pois bem, vamos então aqui para o estudo propriamente dito do Anaximandro, né? Anaximandro de Mileto, também de Mileto, assim como Tales, o seu professor, vamos dizer, né? Filósofo do apeiron, né?
Anaximandro diz que nasceu em 610 a.C. e faleceu 546 a.C., foi um pensador pré-socrático, discípulo de Tales de Mileto e também natural da cidade de Mileto, considerado o primeiro filósofo a escrever um tratado em prosa. Sim, porque veja, pode-se dizer, filósofo como Heráclito, por exemplo, não escrevia propriamente em prosa, né? Escrevia, era quase um poeta, né? No Oriente, o mesmo poderia se dizer do Lao Tse, que é, digamos assim, um dos sábios antigos que eu mais admiro. As tábuas deixadas por Hermes Trismegisto também não são propriamente escritas em prosa. Então, pode-se dizer que a sabedoria antiga poucas vezes só começou a ser apelado para a prosa aqui a partir justamente de Anaximandro, né? Ele foi um dos primeiros a começar a tentar escrever em prosa. Ele deu continuidade à busca por explicações racionais para o universo, propondo uma ideia ainda mais abstrata que a de seu mestre, o conceito de apeiron, como origem de todas as coisas. Em relação ao contexto histórico, né? Vivendo na mesma efervescente Mileto do século VI, né? Antes de Cristo, Anaximandro teve acesso a saberes egípcios, como sempre os egípcios, né? E babilônicos também. Há aí uma influência babilônica, né? A cidade era um polo de comércio e cultura que favorecia o intercâmbio de ideias. Ele foi também astrônomo, geógrafo, matemático e tendo desenhado um dos primeiros mapas do mundo conhecido e construído instrumentos para observação celeste. Então veja que interessante, né? Um dos primeiros formuladores aí da tentativa de produzir um mapa. Claro que com muitas distorções, das limitações técnicas da época, mas isso já, além de ter sido aí um precursor da visão evolucionista, ele também tinha essa questão de ter produzido mapa. Então, filosofia de Anaximandro. Anaximandro propôs o apeiron, o indefinido, o ilimitado, o infinito. Era um princípio da arquê de todas as coisas. Para ele, o universo não poderia ter surgido de um elemento físico como a água, pois isso limitaria sua explicação. O apeiron é eterno, imortal e contém em si todas as possibilidades de transformação. Ele também sugeriu que os seres vivos surgiriam da unidade primordial e que os humanos teriam evoluído de formas mais simples. Veja, digamos, o quão vanguardista foi o Anaximandro, né? Muito tempo antes do Charles Darwin e do Lamarck, né? Ele tentar ter uma visão evolucionista. Legado e relevância. Então, primeiro filósofo a propor um princípio abstrato como origem do cosmos. Criador, lembrando que o Demócrito, tempos depois, vai postular a ideia de átomo, né? Que é aceita até hoje, né? Digamos assim, pela ciência contemporânea. Mas aqui ele coloca o apeiron. Então, é o primeiro filósofo a propor um princípio abstrato como origem do cosmos, criador do conceito de equilíbrio cósmicos entre forças opostas. Isso aqui, a repercussão disso aqui é enorme, vai desde de teorias newtonianas até teorias muito contemporâneas aí de física, né? Questão de equilíbrio cósmico. Influenciou profundamente Anaximenes e outros pensadores da escola jônica. Contribuiu para o desenvolvimento da cosmologia e da geografia. Antecipou ideias sobre evolução e adaptação dos seres vivos. Pois bem, então vamos para as questões aqui, né, de múltipla escolha. Primeiro, qual foi o princípio proposto por Anaximandro como origem de todas as coisas? Letra A, o fogo. Letra B, o apeiron. Letra C, terra. Letra D, água. Pois bem, o gabarito é apeiron, né? Como a gente sabe, Anaximandro rompe com a ideia de um elemento físico como origem e propõe o apeiron como substância indefinida e eterna. Na questão 2, aquela questão que Anaximandro foi discípulo de qual filósofo pré-socrático, né? Se é Parmênides, Pitágoras, Tales de Mileto ou Heráclito, nós sabemos que é de Tales de Mileto, né? A sequência, logo na sequência, inclusive aqui no vídeo, né? Logo na sequência veio o Anaximandro como seu discípulo, né? Discípulo direto de Tales de Mileto. Então Anaximandro foi discípulo de Tales de Mileto e deu continuidade à escola jônica, ampliando sua abordagem filosófica.
E na questão 3, qual das contribuições abaixo é atribuída a Anaximandro, né? Se é a criação de teoria de ideias, se é a previsão de eclipses solares, se é a fundação da escola estoica ou se é o desenho de um dos primeiros mapas do mundo conhecido. E nós sabemos que é, na verdade, a letra D, desenho de um dos primeiros mapas do mundo conhecido. Além de filósofo, Anaximandro foi um dos pioneiros da geografia, criando representações cartográficas do mundo. Então, gente, é isso. Vou finalizar esse vídeo aqui indicando 4 livros. Mas antes de indicar 4 livros para você ler sobre sobre o Anaximandro, né, ou que pelo menos abordem, né, esbarrem nessa questão, vou convidar você para conhecer o portfólio de produtos da R4 Informática, parceira do Google na implementação do Google Workspace, essa plataforma que vem fazendo com que empresas atinjam aí a sua excelência, seja no atendimento do cliente na ponta final, seja na hora de fazer a gestão dos seus recursos humanos. Então é fundamental, você que é hoje dono de uma empresa, você alçar esse patamar, né? Não ficar para trás, em termos de segurança, em termos de facilidades, né? De organizacionais, inclusive. Fica o convite para você conhecer o portfólio de produtos da R4 Informática, está aqui no campo de descrição desse vídeo. Bom, logo mais adiante aqui a gente vai falar dos 4 livros que são recomendados para você que está estudando, assim como eu, estudando a Grécia Antiga, né? Esse estudo fascinante dos antigos gregos, e vamos falar aqui mais especificamente do Anaximandro e da filosofia pré-socrática, né? Então, primeiro livro, Giovanni Reale, Filosofia Pré-Socrática, analisa profundamente o pensamento de Anaximandro, destacando sua ruptura com Tales e a introdução do conceito de Aperon como princípio do universo. O segundo livro, de Bertrand Russell, História da Filosofia Ocidental, no volume 1, apresenta Anaximandro como um dos primeiros filósofos a propor a explicação abstrata e racional para a origem do cosmos, influenciando toda a tradição filosófica posterior. E o terceiro livro será a coleção Os Pensadores, né, que inclui Anaximandro, Parmênides e Heráclito, reúne textos introdutórios e fragmentos atribuídos a Anaximandro com comentários que ajudam a compreender sua cosmologia e sua visão de natureza. Por fim, indico o último livro de Juliana Bezerra, Anaximandro de Mileto, Biografia, Filosofia e Contribuições. Mais uma vez aqui há digamos, para essa última obra aqui um recurso didático disponível online, inclusive no site toda a matéria, com explicações claras sobre sua vida, ideias filosóficas e contribuições à astronomia e à geografia. Gente, não vou estender muito mais, fica o convite então para que você assista o próximo vídeo aqui do nosso canal, nessa sequência de estudos sobre a Grécia Antiga. O vídeo será de Anaximenes, né? Então, imperdível, não perca esse vídeo, vamos estudar mais um filósofo pré-socrático, pelo menos saber aí, ter uma noção, né, do que se trata a obra dele. Fica o convite, não perca o próximo vídeo, Anaximenes com vocês, até lá!